Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje eu vim contar pra vocês uma história muito especial. Eu gosto muito dessa história, é a história de uma santa. Quando eu era da idade de vocês, mais ou menos, 9, 10 anos, lá na catequese, eu aprendi sobre essa história e nunca mais eu esqueci. Eu acho uma das histórias mais bonitas de santo da nossa igreja. Então vamos ver se vocês vão gostar? Eu vou contar para vocês a história de Rita. Rita era uma menina que nasceu numa família bem religiosa. Então os pais dela sempre falavam de Deus para ela e ela tinha Deus bem presente na vida dela desde muito pequena. E Rita tinha o sonho de ir para um convento, isso mesmo, virar freira. Só que lá naquela época, muitos anos atrás, os pais prometiam as filhas em casamento. Então o pai de Rita prometeu ela a casamento. E aí ela não pôde ir ao convento. Aos 13 anos, Rita se casou. Quando Rita se casou, o marido dela era muito bravo, muito rígido, brigava demais, arrumava confusão na rua e era aquele desastre. A Rita ficava muito triste e chateada com toda essa situação. E o que ela fazia? Ela rezava para Deus e pedia a conversão do marido dela, para que ele mudasse de vida. E o tempo foi passando e ele foi arrumando cada vez mais confusão. Nisso, Rita teve 2 filhos. E os filhos de Rita, ela também apresentou a Deus para as crianças, só que eles eram igual o pai. Eles eram brigão, gostava de confusão e virava aquela bagunça. E a Rita ficava com o coração muito triste, sofria com toda essa situação. Um certo dia, ela rezou tanto, mas tanto para Deus, que o marido dela começou a se converter, a mudar esse jeito dele, brigão, esse jeito de arrumar confusão. Só que a felicidade de Rita não durou muito tempo, porque o marido dela já tinha feito tantas coisas por aí que eles acabaram matando o marido dela na rua. Isso mesmo, o marido dela foi assassinado. Pensa que triste? Mas Rita não se deixou abater e ela rezava sempre para Deus. E os filhos dela ficou com muito, mas muito ódio no coração. Eles queriam vingar a morte do pai. Não é bonito ter ódio no coração, né, pessoal? Então a Rita orou para Deus, fez as orações dela e falou que ela preferia ver os 2 filhos mortos do que os filhos assassinos, do que os filhos matar outra pessoa, porque ela não gostava de vingança. E Deus, ele ouvia as orações de Rita e atendeu esse pedido. Chegou uma doença lá na cidade dela que chamava Cássia. E aí veio e pegou os 2 filhos dela essa doença. Era uma doença muito grave e os 2 filhos dela morreu de uma vez só. Então Rita ficou sozinha no mundo, sem marido, sem os 2 filhos. E aí ela resolveu que ela queria ainda ser freira. Então ela foi procurar um convento. Quando ela chegou no convento, eles recusaram ela entrar no convento, porque já tinha falado que ela já tinha sido casada, já tinha filho, já teve família e não poderia mais entrar no convento. Rita ficou chateada, triste, mas ela começou a andar pelas ruas e fazer muitas caridades, ajudar as pessoas. Neste momento que Rita estava andando pelas ruas fazendo a caridade, ela sentiu muito, mas muito forte mesmo, a presença de Deus. E aí ela fez as orações dela e quando ela viu, ela estava dentro do convento. E as madres lá do convento ficou pensando, como é que a Rita entrou aqui dentro se as portas estão todas trancadas? E aí elas viram que isso era coisa de Deus, era algo divino. Deus tinha levado Rita para dentro do convento. Isso mesmo. E Rita tinha uma madre superiora que começou a testar Rita para ver se realmente ela tinha vocação para ser freira. Colocou um jardim, um galinho seco lá no jardim e falou para Rita aguar aquele galho seco todos os dias. A freira, madre superiora, sabia que aquele galinho não ia dar em nada, mas Rita era muito dedicada e tinha muito amor no coração. Então todos os dias ela regava o galinho. Ela regava o galinho e cuidava do jardim. E deste galinho passou um tempo, começou a nascer frutos.
coisa de milagre, isso mesmo. E assim foi acontecendo a história de Rita. E Rita queria ficar mais próxima de Jesus Cristo a cada dia. Vocês sabem que Jesus foi morto crucificado com uma coroa de espinho na cabeça, não é mesmo? E Rita queria sentir um pouco da dor que Jesus sentiu, porque ela achava que ela precisava disso para estar mais próxima de Deus. Então ela pediu isso a Jesus, que sentisse um pouquinho da dor de Jesus. E de repente veio cravado um espinho aqui na testa de Rita. Quando vocês forem na igreja, pede para a mamãe e para o papai mostrar para vocês a imagem de Santa Rita de Cássia. Vocês vão ver, ela tem um espinho cravado aqui na testa. Era o espinho da coroa de Jesus. E ela sentiu um pouquinho só da dor que Jesus sentia por causa da coroa de espinho. Só que aquela coroa, aquele espinho cravado na testa da Rita, foi ficando a ferida cada vez mais machucada e foi deixando Rita cada vez mais debilitada e doente. E aí, aquela feridinha que estava aqui na testa de Rita começou a dar um cheiro ruim, um mau cheiro, porque ela nunca sarava. Então eles colocavam a Rita sozinha dentro de um quarto, como se fosse uma quarentena, sabe? Deixava ela lá no quarto e ela não podia ter contato com ninguém. A Rita, sabe o que a Rita fazia? A Rita só conversava com Deus. Isso mesmo, ela vivia lá no quarto em oração. E assim ela foi ficando fraca e cada vez mais fraca. Só que um dia, aquele mau cheiro do espinho que cravado na testa da Rita começou a exalar cheiro de rosas. Isso mesmo, ela fez tanta oração para Deus, Deus abençoou a Rita e aí saía aquele cheiro, aquele perfume de rosas. E aí Rita morreu. Isso mesmo. Então, sabe quando a gente vai na missa, todo dia 22 de todos os meses, que aí a gente vê aquele tanto de rosa bonita na igreja para homenagear a Santa Rita de Cássia? É por causa disso, porque a ferida de Rita, ela pediu tanto a Deus a misericórdia dele que exalava cheiro de rosas. Então, Rita é considerada a santa das causas impossíveis, da família, das mulheres que são viúvas, que não têm marido, porque ela sofreu por causa do marido dela, não é mesmo? E a partir desse dia que a Rita morreu, ela recebeu as graças, ela concedeu muitas graças, né? E aí ela se tornou a nossa tão querida Santa Rita de Cássia. Isso mesmo, porque ela nasceu na cidade de Cássia, então Santa Rita de Cássia. E aí a gente comemora o dia de Santa Rita de Cássia todo dia 22 de maio. Tá chegando. Esse mês, então, é o mês da Santa Rita de Cássia. Então, pessoal, quando vocês forem à missa, forem assistir à missa no dia 22, lembre-se de levar a rosinha para Santa Rita de Cássia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, assim como eu gosto dela, e que guardem ela no coração, porque é uma história muito bonita e é uma história de bastante aprendizado pra gente. Um beijinho pra vocês, crianças, e até mais. Tchau, tchau!